a excelência. A quarta noite, agradabilidade. E hoje nós vamos falar dessa característica que foi expressa por Cristo quando Ele se deixou crucificar por nós. O altruísmo. Vamos recitar junto Mateus 6,33, que é o versículo chave para a oração das primícias. Amém? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Amém. Nós cremos nessa palavra. Amém. Nós acreditamos que de fato o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Não é a necessidade de um carro novo, não é a necessidade de uma casa, mas a necessidade da salvação. Só Cristo pode nos salvar. E Ele depende do nosso querer. Ele depende da nossa vontade, de nós aceitarmos e recebermos Ele como Mestre, Senhor e Salvador. Amém? Nós entendemos isso, né? Então tá. Vamos para a característica de número 5 que Deus falou conosco, está falando conosco agora, que é o altruísmo. O que é altruísmo? É dar, fazer algo sem querer nada em troca. É você abrir mão do que você tem sem exigir, sem querer, sem desejar algo em troca. O amor ágape é um amor altruísta. Ele é um amor que se doa. Ele não quer, não pensa em uma volta. Ele pensa em amar, em se doar, em beneficiar, em ajudar. Agora nós vamos lá em Isaías 53, versículos 4 a 12. Isaías 53. Esse texto que todo mundo já ouviu falar. Eu sei que todos já ouviram quando Isaías fala que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando, perguntando quem acreditou no que eles falavam, que eles estão falando como profetas, que Jesus virá. Amém? Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 a 12. Quem encontrou, diga: encontrei. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então eu vou ler e vocês acompanham. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos, nós o consideramos, o julgamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Deus fala pela boca do profeta. Pelos pecados que nós cometemos, Ele foi ceifado daqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Em casa você lê esse texto de novo, você tenta entrar nessa sensação que o profeta, nesse sentimento que o profeta exprimiu aqui, ele expressou escrevendo o que Deus mandou.
altruísmo. Jesus não pecou. Jesus não tinha necessidade de nada do que ele já não tivesse, porque ele é o Rei da Glória, ele é o dono de tudo. Ele tem todo o poder na terra e no céu. Ele não precisava morrer. Precisava? Não. Ele não tinha obrigação de morrer. Como nós falamos ontem à noite aqui, o corpo que você tem, a carne, ossos, pele, sangue, cabelo, quem tem, alguns têm mais, outros menos, mas isso é a manifestação natural da vida que Deus te deu. Então, o corpo de Cristo, o que Cristo tinha aqui na terra, a carne e ossos dele aqui na terra, era a personificação de Deus. Não era só o dom da vida, era o próprio Senhor feito homem habitando entre nós. Ele ia estar jovem e vivo até hoje, porque ele não pecava. Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, nós entendemos que o que gerou a morte foi o pecado. E não foi o oxigênio, não foram as células que envelheceram, não foram as bactérias, não. O que gerou o pecado, ou gerou a morte, foi o pecado. Então, se ele não pecava, ele não ia morrer. Amém? Então, ele não precisava pagar nada. E ele não pediu nada em troca por isso. Ele obedeceu. Falamos de obediência, pastor. Eu acabo rindo sozinho porque Deus afunilou de um jeito a palavra com as características que Ele deu para a gente, que eu chego a ficar extasiado. Eu não consigo, não tem como explicar. Jesus não pegou nada em troca do que Ele fez. E nós temos alguma coisa que nós poderíamos dar para Ele? Se tudo é dele. Então o que Ele fez foi um gesto altruísta. Porque você pode ter uma oferta que não é primícia, mas não existe uma primícia que não seja oferta. Porque Jesus ofertou a si mesmo. Ele ofertou a própria vida, sem querer nada. E nós vemos hoje, e há anos já vemos isso, os cristãos, as pessoas que frequentam a igreja, que frequentam as congregações, entregando algo, mas querendo algo de volta. Isso não existe, isso não é oferta, isso é barganha. Falamos sobre isso ontem. Deus não é um Deus de negociar, tá, gente? Deus não se vende. Não, do contrário, Ele vai estar quebrando os princípios dele. A ira de misericórdia quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E nós continuamos querendo sacrificar? Não. Toda vez que nós sacrificamos pensando em ter algo de volta, não funciona. Deus está provando os nossos corações, para ver até onde a gente vai. E conforme onde nós chegarmos, Ele vai acrescentar mais. Ou Ele vai frear nós. Ou Ele vai puxar os arreios, vai puxar aqui, vem cá, segura aqui, ó. Já viu o que dói? Nós não temos ideia do que dói o freio na boca de um cavalo. O Ricardo lida com isso, ele sabe te explicar o que acontece com a boca do cavalo quando tu puxa o freio. Se a gente exagerar, Deus faz isso, Deus puxa o freio sim. Porque Ele disse que Ele repreende açoites dele, aqueles que Ele ama. Então toda vez que você for entregar a sua primícia para Deus, lembre que primícia, ela tem primazia, que é a primeira parte. Ela tem essência, que é aquilo que move o teu coração. É o Espírito Santo te movendo a entregar aquela primícia. Ela tem excelência, não é uma parte ruim, é uma parte boa. E ela tem que ser agradável a Deus. E tem que ser altruísta. Tem que haver altruísmo. Você tem que fazer isso sem querer algo de volta. Porque se você fizer não, ó Senhor, está aqui, ó. É contigo agora. Você está querendo algo de volta.
Agora, quando você... Um exemplo, só para finalizar. Algo que nós cantamos há pouco. Toma-me, rendido estou. Aos pés da cruz me encontrei. O que eu tenho, te entrego a Deus. Gente, eu tremo as pernas na hora de cantar um hino assim. Sim, o que eu tenho. Eu entreguei o que eu tenho para Deus? Se nós pararmos para pensar tudo que nós falamos, tudo que nós estamos entregando ao Senhor e nós estamos esperando algo de volta, nós vamos ficar decepcionados com nós mesmos. Nós vamos nos decepcionar conosco mesmo. Pode acreditar. Mas só presta atenção nos hinos que você canta e diz: eu estou cantando isso, mas eu estou fazendo, eu estou vivendo isso. Aí você vai ler o Salmo 150. Todo ser que respira louve o Senhor. Mas eu estou louvando o Senhor enquanto eu respiro? Aí você canta: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E diz: não retira de mim o teu espírito. Mas nós estamos dando lugar para o Espírito Santo ficar em nós? Nós estamos sendo altruístas o suficiente para abrir mão das nossas vontades para que o Espírito Santo tome de nós o que Ele quer? Primícia sem altruísmo não é primícia. Pode ser uma aranha com 7 pernas. Ela até tem cara de aranha, mas ela não está completa. É a mesma coisa que você ter um carro e querer andar só com 3 pneus no chão. Ele é um carro, mas não funciona. Amém? Era isso, pastor. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, nesse momento. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Pai, por cada palavra que tem sido ministrada nesse lugar. Por cada um que o Senhor tem levantado, Senhor. E tem abençoado, Senhor, com as tuas palavras. Que o Senhor prepare o nosso coração para nos envolver ainda mais com o Senhor. Tirar e atrair para dentro de nós a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Olha aí, ele está feliz, ó. Está feliz? Tá? Na presença de Deus tem que estar feliz, né? Filipenses, capítulo de número 1, Novo Testamento. Uma carta que Paulo prega à igreja que ele amava. Paulo, ele escreveu aos Filipos, porque esta igreja, além de cuidar dele, sustentou a ele, trabalhou para que não faltasse nada, desde a primeira vez quando ele chegou a Filipos, lá em Atos 15. Essa igreja foi uma verdadeira ajudadora, cooperadora do ministério de Paulo. Enquanto ele estava preso, ele teve 2 vezes somente, quando ele abriu a igreja, e depois de 5 anos, ele esteve lá de novo. Depois disso, nunca mais. E você entende o que é a igreja de Filipos, dos Filipenses, porque lá em Atos 15, você vai entender aquela mulher que era rica, e quando Paulo prega na areia, no mar, porque não existiam igrejas, Lídia, uma vendedora de tecidos, Paulo, ao chegar na cidade, ele vai até aquela mulher e prega o evangelho para ela e para outras que ali estavam.
As outras eram judias, mas ela era gentil. Ela não tinha nada a ver com os judeus. Aquela cidade não existia igreja, não existia templos. Ninguém pregava o evangelho, porque lá quem dominava era o Império Romano. Então ali, queridos, Paulo prega pela primeira vez o evangelho. E aquela mulher, ela se converte. E vai e leva Paulo para dentro da sua casa. Paulo, Silas, Lucas estavam ali. Eles trabalham juntos, cooperando, para que essa igreja conheça a Cristo. Mas aí Paulo pregando por dentro da cidade, vem uma menina e começa a dizer assim: estes são homens de Deus. Paulo e Silas estavam caminhando e por dias essa mulher dizia: esses servem ao Deus vivo, esses são aqueles que vieram trazer a palavra da verdade. Ela não estava falando mentira, mas quem estava falando pela boca dela era um demônio. E Paulo se inquieta durante os dias, e por uns dias se passa aquela ira dentro dele, e ele se vira para aquela mulher e diz: espírito de adivinha, eu te repreendo agora, porque Deus revelou a ele que pessoas ganhavam dinheiro em cima daquilo que aquela mulher fazia. E Paulo repreende aquele demônio, e a cidade alvoroça por causa disso. No capítulo de Atos 19, a cidade inteira faz uma montanha de livros, de bruxaria, de idolatria, de magia, de encantamento, e fazem uma fogueira. Ali é jogado todo tipo de espécie de imagem de idolatria. É queimado no meio da praça. Por causa da repreensão do demônio daquela mulher, Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram chicoteados e largados dentro da terceira câmara da prisão, o último calabouço. E ali dentro, Paulo e Silas começam a adorar, e a cadeia ouve um estrondo de Deus. E quando ouve aquele estrondo, as cadeias se abrem. E o guarda naquela noite, o carcereiro, diz: meu Deus, eu vou morrer. Porque a lei era essa: se fugisse alguém, quem morria era quem estava cuidando na noite. E Paulo diz: não faça nada com a tua vida, estamos todos aqui. E Paulo aquele homem pega Paulo e Silas e leva para dentro de casa e cuida das feridas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas prega a palavra e ele se converte. Ele e a sua família. Naquela noite são batizados e o Espírito Santo vem sobre eles. Paulo e Silas chegam até a praia novamente e eles se despedem dali. E vão embora. 10 anos se passam. Paulo está no cárcere, lá em Roma. Antes de morrer, Paulo escreve essa carta. Ele escreve para eles, dizendo algumas coisas que eu quero que você entenda. Paulo, tu vai ali em Filipenses 1, capítulo de número 3 em diante. Dentro da cadeia, ele, em oração, súplica, ele escreve pelo Espírito Santo dizendo assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes de minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós. Tenho em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência
e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então Paulo, dentro da cadeia, ele escreve estas coisas, porque ele amava muito esta igreja. E eu olhando para esse capítulo 1 de Filipenses, o versículo de número 6, que diz: sabendo, tendo por certo mesmo, que Deus começou a boa obra em vós, Ele vai aperfeiçoar. Essa pergunta eu quero que você se faça, querido. Será que verdadeiramente aquilo que Deus tem trabalhado dentro de você tem aperfeiçoado a sua vida, o seu ministério? Será que tem havido uma mudança dentro de você? Tem havido uma mudança no seu caráter, nas suas palavras, nas suas atitudes? O que Cristo está falando pela boca de Paulo aqui, o Espírito Santo está fazendo ele escrever, é dizendo para aquelas pessoas: se vocês continuarem buscando de Deus bons frutos, se vocês se renderem em obediência a Ele, os frutos que vão acontecer na vida de vocês são para a glória de Deus, são frutos de justiça. Pastor, eu quero que Deus faça justiça na minha vida. Então, primeiramente, você se coloca nas mãos de Deus. Primeiramente, você deixa Deus trabalhar dentro de você. Primeiro tem que haver uma mudança dentro da sua vida. A pastora estava falando sobre testemunho, e isso vai falar muito forte na sua vida, cara. Toda vez que eu e você temos um princípio de conhecimento com Deus, isso vai causar dentro de nós uma mudança. Vai causar dentro de nós um impacto, uma transformação. Vai quebrar alguma coisa dentro de nós. Por quê? Porque as resistências são quebradas. Eu sou, eu posso, eu tenho. Isso são resistências do homem. Isso tudo cai por terra. Por quê? Porque a presença de Deus, quando ela nos envolve, ela quebra, ela varre isso de dentro de nós. Porque Cristo quer que nós viemos a ser humildes diante dEle. Se você vai e você percebe aquilo que Tiago, outro apóstolo, fala sobre dominar a sua língua. Quando Jesus falou sobre o freio na boca do cavalo, quando o homem, diz Tiago, quando o homem consegue dominar a sua língua, ele consegue refrear o pecado. Ele não peca. Por quê? Porque da nossa boca procede muitas vezes o início do desejo do pecado. Muitas vezes por falar demais a gente peca. A gente acende o fogo, que muitas vezes é uma labareda que está queimando para o pecado. A gente coloca a lenha na fogueira. O que Paulo está dizendo para eles aqui, ele diz: eu tenho por certo a saudade que eu tenho, o amor que eu tenho, o cuidado que eu tive com vocês. Tudo isso fala muito forte dentro do sentimento de Paulo. Porque aquela igreja, querido, ela não era uma igreja abastada de riqueza, era uma das mais pobres. E ela era o que mais ajudava o ministério de Paulo. Era o que mais enviava pessoas, que mais enviava condições financeiras, era o que mais orava, era o que mais buscava a presença de Deus. Por isso que eu peço muito a você. Eu li ontem um versículo sobre Malaquias 2, 10 ou 11, que fala sobre guardar o nosso coração, porque muitos estão adorando, pensando que quando tem condições financeiras, quando trazem o seu dízimo, a sua oferta, quando estão abastados de riqueza, querem comprar a presença de Deus, querem comprar o favor de Deus. E Malaquias diz: não, o altar do Senhor tem que ser levantado com choro, com jejum, com arrependimento, porque estas coisas vêm primeiro do que as nossas condições. Por isso que Paulo aqui ele diz: Ele começou a boa obra em vós.
Se Cristo está fazendo a boa obra nas nossas vidas, querido, quem resiste, quem para essa melhora somos nós. Quando nós colocamos os nossos pés e dizemos, não, nós não vamos. Eu vou te dar 2 exemplos de dedicação e de resistência. Um de cada. Amém? Primeira resistência. Você conhece muito bem. Moisés, ele é levantado dentro do reinado do Egito. Primeiro era para ser morto. Coloca dentro de um cesto. Coloca no rio Nilo. Ele flutua e vai parar bem aonde está a filha de Faraó. A filha de Faraó, seca do seu ventre, pega aquela criança no seu colo e diz, eu vou cuidar. A irmã de Moisés, que estava ali perto, corre e diz, você precisa de uma ama de leite? Eu conheço uma. Ela dá a criança na mão daquela menina, manda o soldado ir junto. A criança volta para a mãe de Moisés. Ela amamenta e cuida dessa criança até os seus 12 anos. Todo dia ela levava no castelo e voltava. Ela tinha liberdade para fazer isso com a criança. Quando a criança já estava pronta, a rainha disse, agora, a princesa diz, agora eu quero ele. É separado. Esse menino cresce dentro da vida de Faraó, dentro da vida do Egito. Ele cresce aprendendo, sendo ensinado. Só que chega aos 40 anos, acontece ali uma verdadeira loucura dentro de Moisés. Ele é confrontado porque a verdade, que é a palavra, vem até a ele. E ele reconhece, ele sabe que ele é judeu, israelita. E aí ele tem essa revelação, e essa revelação inquieta ele. E quando inquieta ele não consegue suportar o sofrimento do povo dele, e ele pega, vai embora, tem que fugir, porque ele mata o egípcio, para defender um do povo. Chega, vai embora, com 40 anos ele vai embora do Egito, chega na casa de Jetro, algumas léguas dali. Ele começa a cuidar de ovelhas, se casa com a filha de Jetro, vira um pastor. Quando ele está com 80 anos, Deus chama ele para libertar o povo. Você entende o que Deus está fazendo? A resistência, muitas vezes, não estava em Moisés. Deus estava ensinando, Deus estava qualificando ele. Deus estava fazendo ele crescer. Tudo isso tem um tempo. Moisés volta para o Egito. Deus começa a fazer milagres pelas mãos de Moisés. O povo é liberto. O povo vê 10 pragas virem sobre o Egito, envergonhando a cada um dos seus deuses. A olho nu. A olho nu. Tudo o que acontecia para os egípcios, para o povo de Israel não acontecia nada. Tudo que morria lá, continuava vivendo aqui. Tudo que era desgraça lá, continuava sendo bênção aqui. Tudo que aquilo era morte, aqui era vida. Quando lá era trevas, aqui era luz. Depois de todos esses milagres, o povo entra para dentro do deserto. E Faraó despede eles, eles atravessam o mar vermelho. Aí Deus dá uma ordem a Moisés, leva o meu povo. A caminhada, aqui que entra a resistência. A caminhada do Egito a Canaã, o Rio Jordão. Atravessando o Rio Jordão era a terra prometida. Amém? Deste espaço eram 14 dias. Diga comigo, 14 dias. 14 dias. A resistência começou. Deus começou a olhar para o coração de cada um deles. E aqui está o que Jesus está dizendo. Tendo começado a boa obra, Ele está aperfeiçoando. Para quê? Para que eu e você sejamos perfeitos. O povo passou 40 anos.
O povo passou 40 anos, aquele povo que saiu do Egito, vendo os milagres, eles foram morrendo. Porque Deus disse, o coração deles é um coração de pedra. Coração rebelde, resistente. Não deixam com que eu mude. Não me deixam habitar neles. É interessante você meditar sobre isso. Isso fala muito com o meu coração. Isso deve falar com o seu coração também. Se Cristo está querendo aperfeiçoar as nossas vidas, o que nós estamos permitindo Ele fazer? Qual é a nossa resistência para com Ele? O que nós estamos fazendo que está demorando demais? Nós temos que cuidar. Aí muitas vezes a gente abre a boca e diz assim, por que não está acontecendo? Por que é que na minha vida não acontece? Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. Mas também eu vou te ensinar uma outra coisa sobre dedicação. Eu falei sobre isso acho que uns 3 ou 4 cultos atrás. Quando o povo perdeu a arca de Deus, está lá em 1 Reis, 1 Samuel. Quando o povo perde a arca de Deus para os filisteus. E a arca de Deus é recuperada depois de anos, porque ela contaminou o povo não suportou. A dedicação de Deus ao seu povo não interessa se ele está ou não da maneira certa. Deus conhece quem ele precisa salvar. Aí diz uma coisa, o rei Davi vai buscar a arca de Deus, amém? E lá, Uzá, quando a arca vai cair, ele toca nela e acaba morrendo. E Davi, ele olha para Deus e diz, Senhor, se você matou ele, que era alguém que estava junto, que era do reino, que era um príncipe, o meu sobrinho, imagine o que você vai fazer com qualquer outro que tocar ali. Porque há uma dedicação a Deus. E a dedicação a Deus é que quem podia colocar as mãos na arca eram os levitas, os sacerdotes. A arca não poderia ser levada em cima de um carro, de boi. A arca teria que ser levada sobre os ombros dos levitas. Aí que vem a dedicação que eu quero que você entenda. Depois de tudo isso acontecer, ficou lá na casa de Obed-Edom. Só que Davi mandou buscar de novo. E Davi veio buscar ela, mas da maneira certa. Faça a conta comigo. Eles pegaram, colocaram nos seus ombros. E a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam a Deus. Da casa de Obed-Edom até a casa de Davi, eram 16 quilômetros. Cada quilômetro tem 1000 metros. Então eram 1666. Não, 16 mil. 16 mil metros. Isso dá, no mínimo, 2.670 vezes que eles pararam para sacrificar. Dedicação. Quantos cultos nós temos? Diga para mim. 2. Mais alto. 2. É, né? Está bem pertinho dos 2.000. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes a gente lê a palavra? É por isso que Deus tem que nos preparar. Nós estamos tendo no tempo da graça. E esse tempo da graça tem muita gente fazendo da sua vida uma desgraça. Eu comecei a fazer essa conta, gente. Eu comecei a fazer essa conta e eu comecei a ficar com vergonha. Foram mais de 2.600 sacrifícios. Mais de 2.600 orações. Para sair de uma casa onde Deus prosperou a casa de Obed-Edom. No tempo que ficou a arca, lá Deus prosperou tudo que aquele homem tocava. Imagine como esses sacerdotes e esses levitas chegaram no dia em que a Bíblia relata que Davi vinha quase seminu, como rei, dançando na presença de Deus. Na frente da arca, Deus
Davi vinha dançando. E a mulher dele, Mical, na janela, diz assim: que vergonha. Olha a dedicação desse homem, gente. Olha quem era Davi. E muitos dizem assim: não, eu quero ser como Davi. Davi sabia o que estava fazendo. Davi sabia o que era a glória de Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia ser repreendido por Deus, mas também que ele sabia se arrepender diante de Deus. É uma coisa que nós, querido, olhando para aquilo que Paulo escreveu, tendo começado a boa obra. Quanto tempo nós temos servido a Deus, querido? Qual é a maneira que nós temos servido a Deus? Nós abrimos a boca e dizemos que somos filhos de Deus, nós queremos bênção de Deus. Nós dizemos assim: não, Senhor, eu quero aquilo que estava na vida de Davi. Eu quero aquilo que estava na vida de Moisés. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Quando eu comecei a ler esse versículo de número 6 de Filipenses, Deus começou a relatar essas coisas para mim. Isso não me trouxe alegria, mas me trouxe um sentimento de dedicação. Ontem eu falei, eu tenho pedido a Deus algumas coisas e Deus vai me dar, mas eu sei que eu tenho um preço a pagar. Eu sei que eu tenho uma dedicação a dar para Ele. Então tudo que você faz, querido, por favor, faça conforme você está fazendo para Deus. Porque muitos vão te acusar, muitos vão querer envergonhar você. Mas Davi dançando estava, dançando ficou. Imagine eles com as mãos e as vestes cheias de sangue, porque naquele tempo se matava animais para sacrificar a Deus. Quanto sangue não estava na roupa deles? 16 quilômetros. Como estavam os ombros daqueles que levavam a arca do Senhor. Por isso que eu lhe digo, muitos de nós queremos entrar no Santo dos Santos, muitos de nós queremos ter Deus, porque agora eu estou na igreja. Reflita comigo, querido. Nós podemos melhorar? Nós temos toda a condição do mundo de melhorar. Nós temos todo o tempo com Deus para melhorar. Mas, Senhor, eu não tenho tempo. Deus vai fazer tempo aparecer na sua vida. Ele vai fazer você se organizar. Tem coisas na minha vida, querido, que eu tive que abrir mão, porque ou eu quero a Deus ou eu quero as coisas que eu quero. E isso é uma coisa que todo cristão, não interessa se é pastor, se é levita, se é obreiro ou se é membro da igreja, ele vai ter que abrir mão do mundo para servir a Cristo. Porque senão não consegue. Mateus diz: eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso me dedicar a um e querer dedicar ao outro alguma coisa. Ou eu me dedico a um e nego o outro, porque senão não vai dar. Cristo não aceita nada pela metade. Por isso que ele disse: eu estou aperfeiçoando a cada um aqui. Eu estou fazendo com que aquilo que começou, eu comecei de uma maneira errada, você vai terminar da maneira certa. Eu comecei dando pouco para Deus, eu vou começar e aperfeiçoar você para você dar muito para Deus. Pense nisso, querido. Amém? Pense nessas coisas. Fique de pé para nós orarmos. Fique de pé para nós fazermos uma oração. Eu gostaria que você orasse com todo o teu coração. Tanto na indignação que estava no coração de Deus quando disse: eu vou matar esse povo, Moisés. E Moisés disse: Senhor, não mata o povo não, mata a mim. E Deus disse: por tua causa eu não vou ferir eles, mas eles não vão entrar dentro da terra prometida. Eu não quero irar a Deus de uma maneira que Ele diga assim para mim: eu não vou abençoar esse.
Eu não quero fazer Deus se irar comigo. Eu não quero fazer Deus ter indignação comigo e dizer eu não vou abençoar esse homem ou a essa mulher. Eu quero que também você tenha isso no teu coração quando você está orando agora. Mas eu quero ter o sentimento de Davi de dedicar a minha vida, a minha história, o meu esforço, o meu tempo, não interessando se alguém me apoia ou não. Eu quero me dedicar a Deus. Eu quero me dedicar fazendo mais para Deus. Quanto mais Ele me dá, ou quanto mais Ele me tira, mais eu quero ser dele. Porque a Bíblia diz que Deus vai nos esvaziar primeiro, para depois nos encher. Feche os teus olhos agora. Eu quero que você faça uma oração verdadeira para Deus. Eu quero que você olhe para você mesmo. E é em você que Deus tem que fazer a mudança. Como Deus está fazendo a mudança em mim, Deus está fazendo a mudança em você. Tem coisas aí que incomodam a Deus, que atrapalham a Deus. Mas tem coisas que Deus quer usar. Tem coisas que Deus quer fazer crescer. Tem coisas que Deus quer usufruir junto com você, porque já é o fruto de Deus que está aí dentro. Tem coisas que Deus olha e diz, ainda continua desse jeito. De que adianta eu te abençoar? De que adianta eu liberar sobre a tua vida se você continua tendo a mesma atitude? Ah, Jesus, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nesta noite a entender um pouco mais da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a entender um pouco mais daquilo que o Senhor está aperfeiçoando em nós. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar batendo dentro do nosso coração. São 2 exemplos apenas, mas esses 2 exemplos vão falar muito forte, porque é a tua palavra que está falando por nós. É a tua palavra que está nos enchendo. É a tua palavra que está produzindo dentro desse nosso coração. É a tua palavra, meu Deus. É o exemplo de homens e de mulheres que o Senhor deixou descrito aqui na tua palavra, que dá sim para mudar, dá sim para melhorar, dá sim para ser mais perfeito, dá sim para ser santo, dá sim para alcançar mais milagres, dá sim para ir mais longe daquilo que nós já fomos, Pai. Oh glória, oh glória, muda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda aí adiante a ser melhores contigo, Pai. Nos ajude, Pai. Oh aleluia, oh aleluia. Diga para Ele, diga para Ele. Diga para Ele que você quer mudar, que você quer fazer mais, que você quer fazer melhor, que você quer fazer diferente. Diga ao Senhor, diga ao Senhor. Diga, Senhor, me limpa, me sara. Eis que eu estou aqui para ser aperfeiçoado, querido. Eis que eu estou aqui, eu venho para a igreja como pastor, mas primeiramente eu venho como filho de Deus, porque eu sei que Deus vai me aperfeiçoar. Deus vai trazer a sua presença sobre a minha vida, e eu vou sair daqui melhor do que entrei. Eu vou sair daqui mais qualificado do que eu entrei. Eu vou sair daqui com uma visão melhor do que eu entrei, mais ampla, mais clara, mais entendido. Eu não vou deixar voltar para a minha vida aquela vida de desgraça que eu tinha, aquela imundícia, aquela sujeira do pecado. Minha casa é santa, minha vida, minha trajetória é santa, porque quem habita comigo é o Espírito Santo. Oh, eu creio que na sua vida também você deseja ser mais santo, ser mais dedicado ao Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, desce sobre este lugar, Espírito Santo. Convence a cada um de nossos corações. Toca nesses corações hoje, Senhor, e convence. Porque é o Senhor quem vai transmitir, quem vai convencer, quem vai orientar essa palavra dentro de cada coração. Seja deste homem, seja dessa mulher, seja desses jovens, seja, meu Pai, daquele que é, meu Pai, em nome de Jesus, andando mais tempo na caminhada, ou menos tempo na caminhada. Oh, Espírito Santo de Deus, fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. Oh, está aqui
Nos enche, nos capacita para a boa obra, nos aperfeiçoa, Senhor. Quando o Senhor vier, nós vamos estar perfeitos. Quando o Senhor vier, nós vamos estar buscando a perfeição. Nós não vamos ter nos perdido na metade do caminho. Nós não vamos perder, nós não vamos parar. Nós não vamos, Pai, desviar da tua vontade. Amém. Sente-se agora. Glória a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus?